Fala pessoal, tudo certo? Então, começando aqui mais um programa, mais um artigo e hoje temos um convidado muito especial. O Matheus vai apresentar o nosso convidado. Pessoal, Fale. boa noite. Boa noite. E agradeço mais uma vez pela parceria de vocês conosco. Tem sido maravilhoso o contato e a resposta de vocês. E mais uma vez um convidado. Não, não tenho comentário, né? Eu já até adiantei a ele que eu não vou me estender no currículo, porque senão eu perco umas meia hora aqui, porque que bom que é um currículo extenso. Ele é professor permanente de Direito Internacional e Direitos Humanos na pós-graduação em Direito e no mestrado da Universidade Católica de Petrópolis, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um ex-defensor público, ex-advogado, Dr. Eduardo Klausner. Dr. Eduardo Klausner, boa noite. E como primeira pergunta e primeiro desafio, eu peço que o senhor me conte a sua história. Boa noite, Leonardo, boa noite, Matheus. Eu agradeço primeiramente muito o seu convite, fiquei honradíssimo. E é um prazer estar aqui, né? Bom, a minha história é uma história, vamos dizer assim, que para mim é muito cara, mas eu não sei se será de interesse de todos os outros. Bom, eu sou como o Matheus falou, sou desembargador do Tribunal de Justiça, sou magistrado de carreira, né? Ingressei na magistratura em 1993. Sou professor da Universidade Católica de Petrópolis desde 2013. Antes, lecionei em outras instituições. Né? E tenho como alma mater, né? Eu estudei na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, entrei em 1982. Depois voltei, fiz o mestrado e o doutorado também na UERJ, né? A minha alma mater, é uma universidade muito querida. Enfim, sou casado, muito bem casado, com minha esposa Cristiane, que conheci quando eu tinha 19 anos. Sou casado, portanto, há 36 anos, não é isso? E tenho 2 filhos, um casal, né? Guilherme e Isabela. E sou avô de 2 lindas netinhas, né? A alegria da minha vida. Como desembargador, eu sou titular, membro efetivo da 2ª Câmara de Direito Público e membro efetivo da Seção de Direito Público, né? Eu fui promovido por antiguidade, então tenho uma longa carreira na magistratura, 31 anos, né? Então fui promovido por antiguidade em 2021. Bom, e aí me divido nas 2 atividades, né? Como magistrado e como professor, né? A docência veio depois. A magistratura sempre foi o meu sonho, né? Desde que eu entrei no primeiro dia da Faculdade de Direito, eu sabia que queria ser magistrado e magistrado estadual, né? Bom, e a docência veio mais tarde. Comecei a dar aula em 2000, primeiro como professor de Direito Comercial, e aí depois, como tinha mudado a legislação, eu fui... Na época, o meu diretor dessa instituição, ele me perguntou, disse, você vai ter que fazer mestrado mesmo sendo juiz. Eu falei, não tem problema, vou fazer mestrado então na minha universidade, eu vou voltar para o UERJ. E lá fiz. Só que lá, como eu dava aula de Direito Comercial, eu não tinha mestrado em Direito Comercial na época, na UERJ. O mais próximo era Direito Internacional. Isso também é interessante, porque eu fiz para o Direito Internacional e lá me aprofundei nos estudos de Direito Internacional e acabei associando com os meus conhecimentos e procurei buscar na docência uma carreira afinada ao Direito Internacional. E aí surgiu o CP, o Direito Internacional dos Direitos Humanos, que é uma matéria que já era querida na UERJ, todo o eixo da UERJ era em Direitos Humanos. Eu fui convidado para dar aula na UCP de Direito Internacional dos Direitos Humanos. E aí a minha carreira na universidade também estava instituída. Acho que assim, é muito significativo na minha vida o fato de eu ser católico, né? Minha família, minha esposa, nós somos católicos praticantes, né? Efetivamente. Embora não exista
esse termo católico praticante, né? Mas a gente distingue assim no Brasil, né? Ou você é católico ou não é, né? Então isso também faz com que você se aproxime de valores e busque a realização desses valores na sociedade, inclusive na universidade. E a Universidade Católica de Petrópolis, ela efetivamente ela foi acho para mim mais um local de missão, né? Para no futuro ter uns juristas com valores, com bons valores, valores cristãos, valores para a vida. Isso é muito interessante, mas eu primeiro gostaria de voltar um pouco, porque o primeiro comentário que o senhor fez é que o senhor já sabia que queria ser juiz Sim. desde que pisou na faculdade. Me faça entender por que direito? Por que pisou na faculdade de direito e por que fazer direito? E é interessante também, estava me lembrando agora você falando, eu me lembro a primeira vez que eu entrei no fórum do Rio de Janeiro, que é a Lâmina 1. Sabe quando você olha assim e fala assim, é um peixe dentro d'água? Eu me sentia exatamente no meu ambiente. Parece que eu tinha estado lá todo sempre. É bem interessante isso, né? Parece que eu estava todo sempre. Porque eu fiz direito. Bom, eu quando era criança, eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de ler muito. Eu gostava muito de história, gosto muito de literatura também. Em especial em literatura, eu gostava muito de livros de aventura. Então, eu tinha vida aventuresca, achava aquilo bacana. E também sempre gostei do mar, então fui escoteiro do mar quando era adolescente. E li esses livros. Eu queria efetivamente toda a literatura que eu lia e tudo que me admirava era, no final, se resume numa luta, né? O bem contra o mal, sempre, né? Acho que isso está em todas as histórias que a gente está na vida. E aí o direito é efetivamente um instrumento que você realiza isso. Quer dizer, numa sociedade, né, onde você tem vários interesses em conflito, você, só pelo direito que você vai chegar a um desiderato benéfico, né, bom. Né? Então, e justamente estando a posição do magistrado, do juiz, é a posição onde efetivamente você faz com toda independência e autonomia, né? O compromisso é um compromisso seu, né? com o Estado, mas também com os seus valores, de implementar a justiça. Então você realizar a justiça. Então é mais ou menos como se você pegar qualquer conto dos irmãos Grimm, um cavaleiro andante enfrentando dragões contra o bem contra o mal, é isso. No final, é o estabelecimento da justiça, né? Então, eu sabia exatamente o que eu queria seria ser juiz, ter essa autonomia para fazer exatamente, aplicar o direito como ele deve ser, né? E dar justiça a quem precisa de justiça. E é claro que isso, eu também venho de uma família onde eu tenho um background jurídico muito grande. Eu venho de uma família onde meu pai é desembargador aposentado, eu tenho toda uma tradição da família da minha mãe, Soares de Pinho, de magistrados desde o século XIX, que eu acho que estão, obviamente, esse ambiente, né, do direito, dessa interpretação como jovem, saber exatamente o que é direito, o que é justiça, eu tive esse privilégio, né, de estar, né? E sempre tive e como na minha família todos sempre amaram ler também, eu sempre fui muito estimulado a ler, sempre fui muito curioso. O meu avô tinha uma biblioteca, eu me lembro até hoje, meu avô era médico, pai da minha mãe, o pai do meu pai também, ambos médicos, mas a biblioteca do meu avô sabe a biblioteca pública, que você anda em vários corredores assim, ele tinha uma edícula no quintal dele, que você andava assim, por essa biblioteca, e ele me emprestava livros, toda semana eu lia muitos livros, né? Então, eu acho que isso vai forjando também o modo de você ver a vida, o caráter, né? Os valores, né? E isso me estimulou.
E também sei que justiça não acontece fácil. Eu já sabia. Eu até usava um exemplo com meus colegas, quando eu era garoto no primeiro ano. Eu falava assim, a justiça, às vezes, pode parecer sabe aquele carro quebrado que você tem que empurrar a ladeira acima? Mas você chega lá. E aí, quando chegar lá embaixo, ele engrena e vai fundo. Então, eu nunca tive dúvidas ou achei que fosse ser fácil ser a missão do juiz ou que fosse fácil distribuir justiça. Mas isso tudo sempre, assim, eu acho que eu tratei com um pouco de naturalidade, tive isso bem em mim. Então, a faculdade de Direito, e tem uma conversa com meu pai também, quando eu estava fazendo vestibular, eu conversando com ele ainda não era juiz. Meu pai foi um juiz se tornou juiz um pouco mais tarde. Aí ele falou assim, acho que você daria um bom advogado, Eduardo. Aí eu falei assim, eu quero você pôr um empurrãozinho, sabe aquele empurrão, vou escrever agora no vestibular e vou me candidatar ao direito. Então, isso me empurrou, né, para ser juiz. Então, tudo isso acho que são fatores determinantes. Depois disso, claro, me formei na faculdade, terminei em 1987, e em 1988 colhei grau, advoguei. Eu sempre trabalhei, né, como comentei com vocês, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos, justamente inspirado em minhas leituras. O sujeito, poxa, comandava uma fragata de guerra com 16 anos, não é isso? Era um general aos 20, como é que eu ia viver da mesada da minha mãe? De jeito nenhum. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. E trabalhava o expediente integral, né, 8 horas por dia, e passei a estudar à noite. Bom, então, na verdade, foi uma continuidade. Quer dizer, eu só deixei de ser... Eu fui office boy, fui bancário, e depois passei a ser estagiário. E aí, como estagiário, eu fui estagiário numa instituição financeira. Até tive convite para ir para um escritório de um grande advogado criminalista, que foi meu professor, mas continuei nessa instituição bancária. Aí depois casei, montei meu escritório. Então, quer dizer, a minha vida foi estudando e fazendo e trabalhando. Meu primeiro filho nasceu, eu tinha 25 anos, 26, quer dizer, com 24, né? Então, e aí depois da advocacia, eu resolvi fazer concurso público, foi justamente na época o Brasil estava se redemocratizando, houveram muitas oportunidades para o serviço público, né? Em 1980, quando eu me formei pela égide da Constituição de 69, emenda número 1 de 69, né? A Constituição de 67. Então, a estrutura, inclusive, mudou de alguns do próprio Poder Judiciário, foram fazendo concursos, são tantos concursos, e aí eu fui estudando. Eu fiz um concurso que eu nunca pensei que fosse me deixar feliz, que eu fiz o concurso de defensor público, foi o primeiro concurso que eu passei. E como defensor público, e naquela época o defensor público ganhava muito mal, porque era a época da inflação, 87% ao mês de inflação, e havia uma antipatia política do governo de então com os defensores públicos. Mas olha, eu tinha um enorme prazer, eu ia para Barra Mansa, fui defensor público em Barra Mansa e Paracambi, mas principalmente Barra Mansa. Como defensor público em Barra Mansa, eu atendia tanta gente, as pessoas davam fila assim, ó, em volta do fórum, para eu chegar, que a outra defensoria pública distribuía senha. E aí quando fui passando para o concurso para juiz, engraçado como se espalhou pela cidade, aí eles vinham se despedir. Aí teve um partido político, até que eu queria que eu fosse político, que eu fosse candidato a vereador. Eu falei, mas eu não sou nem daqui, não, eu só ganhei a eleição. Eu falei, não, eu estou na prova oral para juiz. Aí passei no concurso também, passei dia 1º de junho de 1993, como o juiz de direito. Na época, o juiz substituto, era o novo nome do cargo pela Constituição, né? O juiz de direito substituto. Sim, a carreira do juiz muito me
interessa e eu admiro bastante, assim como eu acredito que o senhor também admirava já desde os primeiros dias de faculdade. Mas eu também admiro muito a carreira do advogado, porque eu vejo a essencialidade do advogado. Com certeza. Que cada vez mais, acho que na nossa geração, tem se forçado uma diminuição dessa essencialidade. Na própria universidade, você já não vê tanto incentivo a ser advogado. Você teve esse incentivo do seu pai, esse empurrãozinho que faltava. E voltando um pouco lá no começo da sua carreira, pós colação de grau, eu queria que o senhor passasse um pouco da sua visão do outro lado, que é o lado do advogado. Por mais que sua carreira tenha sido curta como advogado, até ser defensor, mas onde e quando essa sua formação, essa sua vida que o senhor teve pregressa de office boy, bancário, influenciou na sua carreira como advogado? E também como essa sua carreira de advogado influenciou no juiz que o senhor se tornou? Olha, para você ser de um bom advogado, ou um bom juiz, ou um bom profissional do direito, você tem que gostar, primeira coisa, gostar das pessoas. Né? Talvez se importar com o destino delas. Talvez assim, a pior coisa para um advogado, o pior sentimento que ele pode ter é ele não se importar, como um juiz não se importar. Dizem, às vezes, pensam que o erro judiciário é a pior coisa. Não, a pior coisa é o juiz ou o advogado que é completamente indiferente à realização da justiça. Ou seja, é o Pôncio Pilatos, é o cara que lava as mãos. Esse talvez seja o mais destrutivo de todo profissional. Então, o que eu recomendo, o que eu acho que influencia? Primeira coisa, se você gostar das pessoas, abraçar as causas delas. Então, como um advogado, é isso que ele faz. E ele tem que fazer isso, para ser um bom advogado, ele faz isso. E, claro, isso tem um pouco de parcialidade. Mas é a parcialidade de cada um dos lados que vai levar à imparcialidade do juiz. Né? E o juiz tem que ter justamente essa sensibilidade, saber que o advogado abraçou aquela causa que ele acha correta, que ele quer ver prevalecer, porque no modo que ele pensa é justa, e ele, então, com esta sensibilidade, ele tem que efetivamente decidir com justiça, sem inclusive, pesar se um direito é menos valioso do que o outro, ou do que os seus conceitos, e principalmente não ter preconceitos. Então, eu acho que o caminho do advogado é um caminho do ser humano. Ele tem que ser alguém que efetivamente venha a trabalhar com dedicação e generosidade. E, efetivamente, ao juiz, e aí vale a experiência do advogado, sabendo da atuação do advogado, ter a sensibilidade que ele é essencial, função essencial para a justiça. E que, efetivamente, escutando ele, é que você pode estar apto a decidir. Eu fui juiz civil em São Gonçalo, na terceira vara civil de São Gonçalo, durante 7 anos. E fui juiz do Juizado Especial Civil de São Gonçalo também por 3 anos. Agora fui juiz do interior. Eu vou falar um pouquinho aqui onde eu fui, só para fique à vontade. Vocês. Né? Então, eu fui, como juiz substituto, eu fui designado para a 5ª Vara Civil, logo que fui nomeado, de Nova Iguaçu, depois para a 2ª Vara Civil de Nova Iguaçu. Fui promovido a primeira entrância. Na época havia esse cargo, primeira entrância, juiz de direito de primeira entrância. Fui regional em São João de Meriti, atuei em vara civil, vara criminal. De lá eu me removi para a comarca de Saquarema, fiquei 5 anos e meio em Saquarema, instalei lá a vara única, depois a primeira e segunda vara, construí e colaborei para a construção do novo fórum. De lá fui promovido à entrância especial, em 1999. E fui na entrância especial, fiquei alguns meses na 4ª Vara Civil de Caxias, Duque de Caxias,
e fui para São Gonçalo, uma remoção. Pedi uma remoção para São Gonçalo. E sou nitorioense, né? Então, ficava perto de São Gonçalo. Então, em 2000, eu fui para o Juizado Especial Civil de São Gonçalo, e em 2003 para a Terceira Vara Civil de São Gonçalo, que o juiz tinha se aposentado. E qual é a característica? Nessa característica né, que me chama a atenção especificamente nessa situação que nós estamos conversando, é que, tanto como juiz numa comarca do interior, como Saquarema, como quando eu fui juiz no Juizado Especial Civil em São Gonçalo, eu sempre privilegiei a audiência. Porque a audiência é o contato que você tem com as partes, com os advogados. E sempre ouvi os advogados. E quanto mais eu fiz isso, mais eu me deparei com a certeza de que isso é o único meio correto, ou seja, deixar os advogados falarem, porque mais de uma vez eu cheguei, já li os processos antes, obviamente, chegava posicionado para dar um tipo de decisão, mas durante a instrução e ouvindo as partes, o meu julgamento é que se aprimorava e, por vezes, a minha conclusão era totalmente diferente do que eu achava que julgaria antes de começar a audiência. Ou seja, não só a instrução processual, ouvindo as partes, mas também a atuação dos advogados, ela, mais de uma vez, muitas vezes, ela foi decisiva para o julgamento. Então, um juiz que não é sensível aos advogados, ele não está realizando adequadamente o seu ofício, né? Nós teremos um convidado aqui que é defensor público e fala da possibilidade de trabalhar com a benevolência. É um termo que ele usa para a defensoria, para definir o trabalho do defensor, que eu acho muito interessante, porque é uma visão muito própria, né? Assim, o trabalho da defensoria realmente é trabalhar com a benevolência. E o senhor diz o quanto o advogado tem que ter essa paixão não só pela justiça, né? Esse amor, não só pela justiça também, mas por esse olhar mais humano. E o quanto esse olhar humano do Eduardo, que foi advogado, que foi defensor, e sabendo que como juiz deve a justiça, né? Como deve analisar a justiça. Mas como o Eduardo, como pessoa, tem essa carga de um passado como defensor, de um passado como advogado, o quanto isso influencia no Eduardo? Eu acho que nós somos, de certa forma, fruto de nossas experiências, né? O que somos hoje é o resultado das nossas experiências, especialmente se você souber lidar com elas de uma maneira positiva, né? Então, tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia no Eduardo, especialmente ao aplicar a justiça, porque a justiça foi feita para as pessoas, né? O direito foi feito para o ser humano. Então, quando você vai julgar, o ato de julgar é um ato humano, né? Então, o direito tem que ser interpretado sob essa ótica. Então, e muitas vezes você superará o formalismo, né, para aplicar o direito na sua essência, né? Isso é o que se espera do ato de julgar. Então, efetivamente, o defensor e o advogado influenciam no juiz. E também que eu acho assim importantíssimo para qualquer juiz, né? Eu acho que a experiência que você adquire profissionalmente na utilização dos instrumentos, do ferramental jurídico à sua disposição, ela faz com que você, como juiz, saiba aplicá-lo melhor também. E saiba dar, especialmente no momento de escolher as medidas que adotar, a fazê-las com mais prudência e também fazer com mais de uma maneira mais comedida, né? Porque também sem que haja às vezes o excesso que pode de certa forma macular às vezes uma
uma boa decisão jurídica. Então, ó, toda essa experiência que se angaria na vida profissional como advogado, como defensor, ela é fundamental para um juiz. Então, eu acho só agrega. Né? Só agrega. Retomando a uma fala do senhor, o senhor é um juiz que prioriza muito a audiência. Real valor à audiência. Uhum. E um dos pontos que nós abordamos com todos os nossos convidados é sobre essa modernidade, principalmente pós-pandemia, que foi esse contato que deixou de existir por um tempo. Na visão do senhor, das suas atuações, isso prejudicou muito ou, na verdade, pergunto, qual é a sua visão sobre essa modernidade e essa distância que tem se feito cada vez mais normal entre advogado, juiz, a própria parte? No Tribunal de Justiça, quer dizer, como desembargador, eu já não faço audiência, né? São sessões de julgamento. O trabalho como é? Você tem sessões virtuais, em que você não tem a sustentação oral para o advogado e tem a sustentação oral quando o advogado pleiteia. E aí você, efetivamente, você tem contato com os advogados naquele momento. E eu, particularmente, acho, né, que a sessão presencial, onde o advogado sustenta, muito útil quando você não é o relator do processo, mas vai votar, ou seja, é o vogal. Né? Votam 3 desembargadores, um é o relator, e os outros 2 votam em um processo que foi analisado pelo relator. Então, claro, está ali tudo eletrônico, à disposição, você avalia. Mas quando você ouve a sustentação do advogado, muitas vezes podem surgir dúvidas que não ficaram claras, porque no processo você não olhou de maneira com os olhos do relator. Né? Então, e muitas vezes pode fazer toda a diferença no julgamento. Né? Então, acho que a sustentação oral do advogado nas sessões de julgamento, muito úteis. Né? Do mesmo modo que eu achava que a audiência, como juiz, era imprescindível. Eu sempre preferia fazer audiência, né, do que não fazer. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. A parte positiva da eletrônica é que permite ao advogado que está longe fazer por videoconferência, participar da nossa sessão de julgamento por videoconferência. Então, acho que isso se tornou muito positivo. Né? O nosso estado não é tão grande assim, mas em estados muito grandes é muito difícil. E para o profissional também de outros estados, ele tem o acesso por vídeo. Eu também recebo todos os advogados que me procuram, e atendo presencialmente e atendo por vídeo. Né? Então, o advogado também tem essa oportunidade, que eles chamam de despachar com o desembargador, mas, na verdade, não vai despachar nada, ele vai falar sobre aquele processo específico, né? Porque hoje em dia você não tem mais petição para despachar no papel, né? Como se fazia antigamente. Né? Então, e essa oitiva do advogado é importante, e é um direito do advogado. Né? Agora, é claro que a eletrônica, de certa forma, ela também, ao mesmo tempo que ela pode aproximar, ela distancia, porque você não tem mais a necessidade do contato presencial integral, né? O tempo todo, em todos os momentos. Quando eu era estagiário de direito ou advogado, como é que eu fazia? Eu pegava 50 fichinhas todo dia, botava debaixo do braço, entrava no fórum às 11, ia em todos os cartórios, e saía quando o fórum fechava, 17h30, 18 horas. Olha, todos os dias. Eu e todos os advogados do Brasil faziam isso. Né? Esse contato nós perdemos. Mas ganhamos também em produtividade, em celeridade. Né? Se nós estivéssemos no sistema tradicional, um papel e ainda sem nada eletrônico, nós não daríamos vazão a esse volume de demandas, de processos. Para ter uma ideia, quando eu ingressei na magistratura, um juiz tinha que aproximadamente, um juiz civil tinha que aproximadamente julgar, né, dar decisões de mérito em 36 processos. Hoje em dia, se ele não julgar
100, 150 processos, ele está em dificuldade. Na minha Câmara, eu recebo mais de 200 processos, cada desembargador. Então, sem o aparato eletrônico, você não teria condições de dar vazão a esse volume. Então, tem males, mas acho que colhemos mais benefícios. Sim. O senhor, na contramão de alguns dos nossos outros convidados, o senhor foi um juiz que se tornou professor. Não é a sua principal função. Até pela fala do senhor mesmo. Então eu queria que o senhor contasse um pouco dessa trajetória como professor, esse início de carreira como um professor. Assim, não é que não seja a minha principal função, porque o que acontece é que eu abracei duas carreiras. Né? A primeira, com a magistratura, e a segunda, mais tardiamente. Mas a dedicação a ambas é a mesma. Né? E a relevância de ambas é a mesma. Né? Os professores constroem os países, as gerações. Né? Então, ela é extremamente importante também. E como é que eu comecei? Um pragmático, uma maneira muito pragmática. Um juiz de direito um magistrado só pode ser magistrado. O que ele pode fazer para ganhar mais? Trabalhar mais em quê? Ser professor. Então, a única opção constitucional legítima para o magistrado é ser professor. Então, e por outro lado, você tem uma quantidade de conhecimento agregado que você só divide nas demandas, mas na resolução dos processos, mas você não divide na formação de novos alunos. Então, a Constituição até sábia nisso, né? Ela permite que os juízes sejam professores. E aí se tornam, naturalmente, acabam sendo convidados. E a docência, ela é realmente algo que encanta, né? Porque a perspectiva de você passar o conhecimento que você tem para outro, estimular jovens que vão te substituir um dia, né? O estudante de hoje, como vocês dois, já advogados agora, em breve serão juízes. No futuro, eu estarei aposentado, vocês estão, né, tocando o Poder Judiciário para frente. Essa é a ideia. Então, isso é muito animador. E aí eu recebi um convite para lecionar quando eu era juiz de São Gonçalo. E aí eu comecei numa instituição, lecionando direito comercial. E aí, depois disso, quando eu fui para outra instituição que queria que eu fizesse o mestrado, eu falei, muito bem, vou fazer. Acho que eu já contei isso aqui. E acabei fazendo o mestrado e o doutorado, porque na vida acadêmica, você, como qualquer vida profissional, você pode ser um profissional de mediano ou de alto nível. Onde está o profissional de alto nível na docência? São os doutores, né, que vão justamente fazer pesquisa, que vão escrever livros, que vão ensinar os alunos na graduação e na pós-graduação. Então, naturalmente, a docência também, eu fui abraçando ela com uma carreira que eu deveria tratar com a mesma importância e seriedade que a magistratura, não como um bico. E aí, por isso que eu fui me dedicar a fazer isso e continuo enquanto ainda tiver forças para levar as duas, porque é um sacrifício. Porque você não pensa que não há sacrifício. Você precisa estudar, escrever. Agora, eu fico muito feliz quando eu vejo que eu posso, em sala de aula, especialmente na graduação, apresentar um pouco diferente do que está nos livros. Por toda a experiência que eu tenho como magistrado, como defensor, ex-defensor, como ex-advogado. Então, eu espero que... É assim que foi a minha profissão. Quer dizer, ela começou um pouco mais tardiamente. Ela começou em 2000. Então, eu sou professor, eu já era, então, portanto, magistrado há bastante tempo. Eu sou professor, portanto, há 24 anos. Na verdade, caminham lado a lado, né? Porque se o senhor entrou em 1993 e se torna professor em 2000, no fim das contas, as duas carreiras caminham lado a lado e se complementam, né? E eu percebo que todos os professores e todos que sentaram aqui como convidados são professores também, eles têm um olhar de amor
por dar aula, e um brilho nos olhos por dar aula, e essa tentativa que, mesmo que seja muito pouco, tentar mudar o mundo de alguma forma. Com certeza. Tentar mudar o direito, tentar ampliar o leque de possibilidades para os alunos, tentar mostrar que dá para conseguir, que dá para chegar, que dá para estudar e abrir, furar essa barreira do conhecimento, né? E o professor Eduardo, porque aqui a gente conversa, a gente iniciou falando com o ex-advogado Eduardo, falamos um pouco com o ex-defensor Eduardo e o professor Eduardo. Como é para o professor Eduardo saber que, de alguma forma, pode mudar o mundo, mesmo que seja um pouquinho? Para o professor Eduardo, quer dizer, eu não penso que eu possa mudar o mundo, né? Seria um exagero. Se eu conseguir que efetivamente participar da formação de jovens juristas que vão, todos juntos, mudar o mundo para melhor, eu fico muito feliz com isso, né? Realmente esse é o objetivo, né? Ou seja, quando você está na docência, você quer não só ensinar, fazer o ensino técnico, sim, fazer o ensino técnico com perfeição, mas também tentar o tempo todo demonstrar que você também está passando valores que são essenciais para que você atinja o desiderato da sociedade, que é o bem comum, né, o progresso, né? Então, um relacionamento onde o direito fale mais alto que a violência, né? Onde você efetivamente possa ter um mundo pacífico, apto a uma convivência fraternal entre todos. O direito pode proporcionar isso, né? Então, é preciso que cada um dos estudantes saiba que, quando está se formando, ele é fiador disso, né? Quando ele se torna um advogado, ele é fiador disso. Que ele tem que contribuir para este mundo ser construído, né? Então, esses valores, essa perspectiva que eu tenho sobre né? Eu não acho que mudarei o mundo, mas acho que todos nós juntos podemos efetivamente construir um mundo melhor, né? Sim, uma das coisas que eu recebo bastante, agora estando no começo da carreira, uma das coisas que eu faço bastante é perguntar para as pessoas que estão lá começando da faculdade algumas dúvidas que, querendo ou não, nós passamos também. E não tivemos alguém para tirar essas dúvidas. E eu vejo que ainda, assim como também aconteceu comigo, que o nosso mundo, o nosso universo jurídico é muito mistificado. Pessoas têm alguns pensamentos que, durante a faculdade, isso vai se quebrando. Não é bem assim. E o ponto que mais gera essa visão contrária da realidade são os direitos humanos. Dentro da universidade, a aula que mais gera revolta e dúvidas é a aula de direitos humanos. E aí, inclusive, vou adiantar um pouco, o nosso próximo convidado nos deu aula de direitos humanos. E também se chama Eduardo. Mas, enfim. Já adiantou a enquete. Perdão. E aí, estando frente ao senhor, um profissional de direitos humanos, na sua visão, e eu pergunto na atualidade, não durante toda a sua carreira, mas nessa atualidade, nesse mundo de agora, qual é a maior dificuldade de ensinar, de formar um profissional dentro dessa realidade e ensinar de fato os direitos humanos? Porque nós vivemos até conversando isso no carro sobre algumas pessoas que têm uma visão ainda muito aquela visão da mídia sobre os direitos humanos, que não tem nada a ver com a realidade. É muito, muito, muito superficial e ainda é muito superficial. Por isso, qual é o seu maior desafio de
passar de fato a verdade sobre os direitos humanos, que na minha visão é a matéria mais Polêmica. polêmica do universo jurídico, não só da faculdade, mas dessa carreira toda. Os direitos humanos, eles são polêmicos porque eles, de certa forma, eles tentam suprir uma deficiência do ser humano, né? Porque se nós pensarmos, o direito foi feito para quem? Para o ser humano. Então, quando se fala direito humano, não parece um bis em idem, né? Direitos humanos é um bis em idem, né? Por que isso? Né? Porque nós tivemos uma tragédia, né? Que foi o Holocausto, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, e que chamou, eu não vou entrar em detalhes históricos, né? Mas que chamou a atenção de que efetivamente o Estado, em determinadas situações, não consegue proteger o seu povo, ou pelo menos uma parte dele, né? Que nós hoje em dia chamamos de minorias, né? Então, ora, precisou-se criar todo um sistema que efetivamente pudesse resguardar, porque o direito não é para proteger, né, o vulnerável contra o forte e proporcionar justiça à sociedade. Bom, esse direito não funcionava, então tivemos que criar um direito que tornasse mais especializado, ou pelo menos que deixasse isso mais em evidência. Olha, esses direitos aqui, que nós podemos também chamá-los fundamentais, eles são imprescindíveis para qualquer ser humano, todo ser humano deve usufruir deles, né? Sob pena de não ter uma vida digna de um ser humano. Então, o entendimento do que são direitos humanos passa por entendimento desta realidade, uma realidade trágica que fez valorizar o que é essencial no ser humano. Então, quando nós falamos em direitos humanos, temos que pensar que é um direito que protege a todos nós. Ele não protege uma determinada categoria, uma determinada classe, um determinado tipo de pessoa. Não, ele protege a todos. Então, e você sensibiliza as pessoas em direitos humanos, mostrando, dando um pouquinho de alteridade a ela, mostrando, olha, você está vendo essa realidade? Você se põe nela, efetivamente, para ver se você como você lidaria com isso. Então, será que nesse caso aqui não haveria necessidade de uma proteção especial? Assim, eu acho que a sensibilização em direitos humanos passa por aí, né? Para você compreender a realidade do outro. E não confundir, né, como garantias processuais penais com direitos humanos ou especiais para a proteção de criminosos. Não é isso. Não é? As garantias processuais que existam, que como decorrência da prática dos direitos humanos, elas também são necessárias a qualquer um que esteja numa situação sub júdice. Quer dizer, então, os direitos humanos, eles são para todos e protegem a todos. Eu fiquei muito chocado quando vi manifestações de apoio à violência no Brasil, especialmente no Brasil, mas que se deu em outros países. Nós temos que partir do princípio que nada justifica a morte, nada justifica o atentado contra pessoas inocentes, né? Nada justifica também atos de tortura. Isso são coisas injustificáveis. Vamos tirar isso do rol de medidas que possam ser interpretadas até politicamente, né? Então nós podemos conversar já sobre uma convivência mais civilizada, uma convivência de tolerância. Tinha um direito internacional privado, tem um jurista argentino, que eu não vou arriscar agora o nome, porque há tempo que eu não cito ele, mas ele diz, um dos meus professores, Jacob Dollinger, né, em direito internacional privado, ele gostava de dizer que o direito internacional privado era o direito da tolerância.
Eu digo mais, não só o direito internacional privado, o direito da tolerância, mas os direitos humanos e o direito como tal deve ser visto como principalmente o instrumento da tolerância. Você não precisa amar de paixão os outros para conviver em paz. Você tem que tolerar que ele exista e participe do mundo, da sociedade. Só isso. É a necessidade do respeito, né? Isso. E aí eu gostaria de passar para um outro ponto, porque além da formação do senhor ser voltada para a área do direito internacional e da área comercial, o senhor também tem uma formação no direito canônico, né? Então, assim, também foi uma visão, como o senhor disse, é católico e usou até o termo católico praticante, mas o senhor também passou para o lado de entender o direito a partir da religião. E eu gostaria que o senhor contasse um pouco aqui para as pessoas, explicasse um pouco como contasse como é a sua visão do direito canônico e passasse um pouco para a gente. O direito canônico é um direito bastante específico, né? Eu não sou um canonista, né? Eu sou um jurista que fez uma aproximação com o direito canônico em decorrência de algumas necessidades, inclusive de reconhecimento de diploma estrangeiro, né? Porque eu tenho um parecer sobre isso, depois publiquei alguns artigos. Nós temos o Acordo Brasil-Santa Sé, que é uma matéria de direito internacional, e também temos que, portanto, começar a definir se direito canônico seria direito, teologia, enfim, tem uma matéria técnica por parte disso. Então, esses interesses, esse interesse nessa aproximação veio muito da minha curiosidade também científica como jurista, né? A Igreja, ela tem um direito canônico que ele se espelha, obviamente, na verdade divina, né? Que ele tem como fonte a verdade divina, que ele tem como fonte os evangelhos, né? E que isso não pode ser modificado, mas ele também é um composto de regras, que formam um código canônico de práticas da Igreja que são adotadas e que podem evoluir ou modificar, né? O fato dele ter como fonte Deus e as suas normas, né, não faz com que ele seja menos direito. Nós não podemos esquecer que se pegarmos a história do mundo, né, até a Reforma protestante, o direito era indiscutivelmente, tinha como origem Deus e a sua verdade, né? Se olharmos hoje, contemporaneamente, para os países islâmicos, muitos deles, a Sharia e o próprio Alcorão são integrados à Constituição, como o Paquistão, por exemplo, né? Lá, ou seja, a sua fonte teológica, né, a fonte divina, não os desmerece como direito, né? Então, quando você tem isso como o norte, você vê que você vai descobrir que um direito bastante rico, né? E o direito canônico, por causa disso, é um direito bastante rico. Mas eu não sou um canonista, eu tenho uma especialidade em direito processual canônico, tenho um conhecimento de direito canônico, mas efetivamente, não tenho nenhuma intenção de atuar como um canonista, né? Bom, eu não vou lembrar se foi o doutor Marcelo ou se foi o doutor André, que ele usou o termo de que o advogado, o jurista, ele não se aposenta, ele morre. Porque, diferente das outras carreiras, a gente vive de fato o que a gente faz. Porque tudo que a gente enxerga, e se a gente também tiver essa sensibilidade, e é algo que eu tento ter, isso desde que eu comecei na faculdade, é justamente essa sensibilidade de enxergar o mundo, enxergar as pessoas, as demandas e tentar trazer para o profissional que eu queria ser isso. Como o senhor mesmo disse, que para um bom advogado ele tem que querer o bem, entre o bem e o mal, ele querer sempre o bem e dar esse acesso. Então, sempre tive essa visão.
Bom, para o senhor como um ex-defensor, acho que isso foi fundamental, porque na Defensoria Pública, para gente que teve um contato bem próximo, são diversas demandas e são pessoas que estão de fato desesperadas por justiça, independente de qualquer coisa. Então, voltando só um pouco, porque isso é pessoal meu, também a Defensoria Pública muito me encanta, justamente por isso. O senhor, como um católico, assim como eu também sou católico, o senhor acha que os seus, como que eu vou dizer, o seu ensinamento de vida, da sua religião também, te trouxe muita bagagem humana para saber lidar com essas demandas? Influenciou muito positivamente nisso? A defensoria, eu fiquei pouco tempo na defensoria, 9 meses, mas foi muito gratificante, né? A defensoria. Na verdade, a minha longa história na magistratura, né? E, efetivamente, se você pegar os valores cristãos, todos os valores cristãos são valores que, na verdade, constroem a sociedade ocidental, mesmo que você não seja cristão. Não é isso? Então, esses valores fazem parte da nossa vida, né? E, efetivamente, se você os abraça, você tende a ser, né, não só um jurista melhor, um defensor melhor, um juiz melhor, você tende a ser uma pessoa melhor, né? Então, efetivamente vai contribuir, você vai ser um melhor médico, você vai ser um melhor engenheiro, né? Então, eu acho que é fundamental. E também você, na sua vida, né, você tem também nessa caminhada, vamos dizer assim, religiosa ou espiritual, você também tem um progresso, e você vive fases diferentes, né? Uma fase quando você está jovem, depois talvez se aprofunda mais, né? Alguns se afastam. Então, isso também influencia, mas todos esses valores estão lá, né? Fazendo parte de você. O essencial está lá. Eu acho que isso é muito importante, sim. Acho que isso não é só bom individualmente, mas para todos que convivem com você e, obviamente, se reflete no seu trabalho, né? O senhor, na sua caminhada, você teve algum caso assim que marcou o senhor, positivo ou negativamente, mas que é um caso que, por exemplo, eu perguntando aqui agora, já vem de pronto na sua mente e depois daquele dia alguma coisa mudou no Eduardo? Olha, assim mesmo, de sopetão, é difícil lembrar de um específico, né? É claro que existem... É como o desembargador André Fontes, onde muito eu admiro ele, gosto muito dele, falou, o jurista, eu talvez em todas as profissões seja assim, mas a formação que você tem, você é jurista pro resto da vida. Então você olha o mundo com aquele olhar jurídico, pesando e separando, pesando a verdade, a mentira, pesando os fatos, né? Ou seja, é a forma que nós raciocinamos, que ela é construída assim, né? Então, eu acho que efetivamente isso vai ser juízo para o resto da vida. E todos os casos, eles têm a sua dimensão própria, né? E você, obviamente, você vai os colecionando. Então, tem os que são muito típicos, alguns engraçados, alguns são menos engraçados, são dramáticos, trágicos, né? Acho que todos eles repercutem de alguma coisa na formação, de algum modo, na formação desse profissional, né? Então, eu do mesmo modo que eu não te diria um livro que mudou a minha vida, Não existe um... não existe um caso que mudou a minha vida. Todos os casos fazem o que eu sou hoje. Uma vez o meu filho falou, tem um desafio, pai, me diz um livro mais significativo da sua vida. Quando eu parei de pensar, eu falei, eu não tenho. Eu posso falar uma coleção de livros. Começa lá pela coleção do Conhecer da Abril Cultural, que eu li toda, 10 mil vezes quando era criança, né? E assim vai. Na justiça é a mesma coisa. Todos os casos vão agregando. Tem alguns, obviamente, que você toma mais cuidado, especialmente pela gravidade. Envolve crianças, né? Envolve a vida da pessoa, né? Então, alguns casos você tem
um cuidado especial e eles você não, talvez até não se esqueça mais. Outros, mais simples, você vai resolver com o mesmo cuidado, mas talvez você não lembre dele. Mas ele está lá também, a sua coletânea. Pegando assim, tendo como lembrança, porque agora me veio a lembrança, o doutor André falou muito sobre os professores que o influenciaram a se tornar um professor. E nisso o influenciaram a se tornar um bom professor, porque ele via que ele precisava ser um bom professor, passar bem para o aluno, né? E aí ele cita, e agora eu lembrei, ele cita Guido Alpa, cita Mário Alara, e diz que esses professores tiveram um professor que influenciaram, e que todo professor segue essa cadeia, né, de influência, de que, olha, esse daqui fez eu me tornar um bom professor. E para o senhor, quem foi uma influência ou quem foi um norte que o senhor viu como professor e observou, olha, quero ser parecido com ele, quero ensinar da forma didática que ele ensina? Quem fez, assim, bem ao Eduardo? Olha, eu tive a sorte na minha vida de ter sempre bons professores, inclusive em casa, né? Então, se eu fosse escolher um, não seria justo, porque eu tive, além dos próprios pais, né, e avós, fui cercado de professoras, minhas tias, né, que eu, inclusive, via, às vezes, dando aula em casa, né? No ensino médio também tive bons professores. Tinha um que tinha certeza que seria um excelente médico, porque eu era muito bom em biologia, né? E não se conformava. O outro que era meu professor de física achava que eu tinha que ser físico. Então eu tive muitos professores que se preocupavam efetivamente com o aluno, que são um exemplo. E no direito também tive grandes professores, né? Eu tive o Ricardo Pereira Lira, professor de Direito Civil, um grande professor, homenageadíssimo, inclusive pela própria universidade. Tive o Jacob Dollinger como professor, e a Carmen Tiburcio, a minha orientadora particularmente, que é professora titular hoje de Direito Internacional Privado na UERJ, que é uma grande professora, né, e que efetivamente ela tem um modo de lidar com de estimular os alunos na construção das suas dissertações e teses de maneira muito positiva, muito proativa. Sem dúvidas também é um exemplo. Então, eu tenho uma coleção de bons professores que eu preciso homenagear a todos. Até mesmo conheci uma professora de português, que não foi exatamente a minha professora oficialmente, mas que me ajudou a melhorar minha redação de uma maneira mais literária também, a professora Maria Bernadette, que era uma grande professora de português também. Então, ou seja, são os bons professores que a gente coleciona que fazem com que você busque o exemplo de cada um deles para poder se referir, né? Pra ter como referência no que eles deixam, trazem de mais positivo, né? O senhor muito fala da sua influência dentro da família mesmo. Provavelmente, se o senhor não fosse um jurista, o senhor seria médico. Pela influência da família e pela trajetória da família. Eu queria que o senhor passasse a sua visão, tendo essa influência dentro de casa, se isso foi positivo, ou melhor, quando foi positivo e quando foi negativo, porque as pessoas têm muito essa visão dessa cobrança, porque talvez também eu só poderia ter seguido uma outra área fora dessa. Sim, eu tenho um irmão médico, que é um irmão caçula. O meu irmão do meio é engenheiro e também é advogado, né? Então nós temos uma diversidade na minha família, né? Minha família tem médicos, é uma família bem tradicional nesse aspecto, tem médicos, juristas e engenheiros, né? Então, claro, qualquer uma delas eu poderia ter seguido, mas eu acho que eu escolhi a mais corretamente. E eu nunca tive nenhuma pressão para escolher esta ou aquela profissão,
né? Nem meus irmãos. Todos nós escolhemos muito livremente, fomos sempre apoiados pela família nas nossas escolhas. Quer dizer, então cada um foi naturalmente seguiu o seu caminho. É claro que os pais já percebem a vocação dos filhos, né? Eu tenho filhos, né? Você também agora tem, não é isso? Então você percebe que os filhos vão se conduzindo naturalmente, e aí, o que você faz é dar o estímulo, né? Para que ele seja. O meu filho, por exemplo, meu filho é advogado também, é jurista. Já a minha filha caçula começou estudando direito. Aí depois, era uma excelente aluna. Aí depois falou, não, pai, eu não gosto. Falei, então você vai fazer o que você gosta. Foi estudar letras. Ela é professora de língua inglesa. Então, cada um tem que buscar sua vocação para ser feliz, né? Senão não tem como ser feliz fazendo algo que você, né, não gosta, não admira, não tem amor, né? Como o senhor bem disse, e puxando aqui para o Matheus, que tem filho, provavelmente o Henrico vai se envolver com alguma coisa da biologia. Ele ama os animais. Adora. Para ser justo, por conta do nosso episódio passado, e até mesmo por a gente ter entrado nesse assunto, nós tivemos aqui uma advogada de direito de família, que inclusive foi nossa professora, e uma mulher mãe, e a fala dela como mulher e como mãe impactou muitas pessoas. Uhum. Muitas pessoas mesmo. Até ela mesma se surpreendeu da força que ela tinha e não sabia. E eu, como um pai jovem, um jovem pai, meu filho só tem 3 anos, eu sei que a minha visão de mundo e de vida mudou depois que eu me tornei pai. Por exemplo, muitíssimas coisas hoje me atingem muito mais fácil do que quando eu não era pai. Sim. O senhor, na sua carreira jurídica, como foi o Eduardo e o Eduardo pai? Isso, obviamente, mudou. Eu posso falar que mudou. Mas como isso mudou e como isso influenciou? Eu tô fazendo essa pergunta justamente porque são dois lados. E Então, a pessoa isso com maior propriedade entre nós dois aqui para fazer essa pergunta. Bom, ser pai é maravilhoso, né? Você sabe disso, né? Você tem que abraçar a paternidade, obviamente. Isso certamente faz com que você mude a sua visão de mundo. Você se torna mais maduro, você sabe que agora tem a responsabilidade de ser um pai. Acho que para mim não foi muito diferente do que é para todo pai, né? Ou seja, você passa a preocupar-se com a família. Obviamente, como juiz, você passa também bom, eu quando entrei na magistratura eu já era pai, né? Então não posso dizer que não houve um magistrado antes e depois, né? Mas é claro que o seu olhar é sempre para a família, né? E eu acho que é assim que um juiz deve, se ele julga segundo o direito brasileiro, inclusive, ele tem que olhar que a família tem toda a proteção do Estado. O que está na Constituição é efetivamente o que você tem que concretizar. E isso necessita também que você tenha uma sensibilidade especial quando examinar os conflitos de família. E saibam que esses conflitos efetivamente podem acontecer e às vezes, infelizmente, algumas famílias não são muito felizes e podem ter algumas tragédias ou destinos que não eram queridos por ninguém, mas que acabaram se desenhando daquela maneira. E aí, claro, quando você também é pai, quando também é casado, você passa a ter uma sensibilidade maior, creio eu, para aquelas situações. Então, mas, assim, sempre atento que a nossa missão é aplicar o direito, não é isso? E aplicar o direito significa, por vezes, contrariar aquelas vontades que até podem te sensibilizar nos autos, mas que elas, pela lei, não poderiam ser concretizadas daquela maneira. Então, o juiz tem que ter também esse discernimento, né? Porque ele não tem que ficar abalado com qualquer tipo de situação familiar ou conflito, a ponto de não dar a solução que é querida e prevista na lei. O senhor comentou que os seus 2 filhos iniciaram o curso de Direito. Um filho
o Guilherme, não é? O Guilherme Ele é advogado. É advogado, é mestre e doutor em Direito também. Então, e a sua outra filha não concluiu a faculdade e partiu para outra área. Também uma área bem parecida também. Professora de letras, de língua inglesa. O senhor, de alguma forma, influenciou os seus filhos a cursarem Direito? Não, assim, eu acho que nenhum pai influenciou, mais ou menos, né? Não tem como dizer que um pai não influencia. Você sempre influencia, obviamente, um pouco, né? Mas, lá em casa, todos nós gostamos muito de ler. E eu também gostava muito de contar história. Para eles, quando era criança, toda noite contava história. Então, de certa forma, isso também alimenta o gosto pelos livros. E, como você disse, a literatura e direito estão próximos. Na literatura estão retratados todos os valores da sociedade, né? O direito tem que lidar... O direito não é literatura. O direito tem que lidar com os conflitos. E é claro que nem todos acham isso interessante. Podem preferir se dedicar a outra área, né? Mas são áreas muito próximas, né? São áreas muito próximas. Então, quando ela falou que ia estudar letras, ela inclusive já tinha mostrado essa vocação, né, para as letras. Eu achei ótimo. Ela foi mais para ter certeza de que o direito não ela era... Ter certeza, vou tentar para saber que eu não fiz, mas não... Isso aí. Fazendo um retrospecto da trajetória do senhor de vida, que começou a trabalhar muito cedo, porque via no trabalho a sua função ou a sua utilidade no trabalho. Eu também comecei muito cedo e acho que pela mesma visão. Eu queria que o senhor passasse agora, fazendo um filme, um curta-metragem, uma palavra de incentivo para as pessoas. Porque, como eu comentei com o senhor, Léo, também, o nosso programa ele acabou tomando um rumo que não foi a ideia principal. Quando começamos a ideia do programa, ele foi tomando um rumo de que, pelas respostas das pessoas, o contato das pessoas foi de, caramba, eu assisti e eu vi que é possível uma pessoa que trabalha o dia inteiro, de que tem pouquíssimas horas para estudar, não é bem financeiramente, chegar num cargo, um alto cargo no meio jurídico. Então, isso foi despertando o nosso olhar, a nossa visão, para incentivar ainda mais essas pessoas. E aí nós passamos a fazer isso em todos os episódios. Pedir para que os convidados, em todas as áreas, advogados, os juízes, desembargadores, professores, passassem essa palavra de incentivo. E eu reforço ainda mais porque o senhor é o nosso terceiro convidado desembargador e no nosso universo, o desembargador, ele é o topo. Ele de fato é o topo. O desembargador é o topo. E parece impossível mesmo até ter uma conversa com o senhor, como estamos tendo aqui. Para muitas pessoas parece que estamos quebrando a maior barreira do mundo. E o senhor é um ser humano, é simples, tem seus valores, tem a sua trajetória. Então eu queria que o senhor passasse essa visão para as pessoas que estão nos assistindo, da sua trajetória, para mostrar que é possível sim, para quem está lá no primeiro período da faculdade, que se ele quiser ele vai chegar. Olha, minha mãe tinha uma frase que ela escutava da minha avó: where there is a will, there is a way. Né? Desculpe o inglês se não tiver uma pronúncia muito boa, né? Ou seja, querer é poder. Tá? Se você deseja chegar, não há o que te impeça. É só a sua força de vontade. É você contra você. Né? Então, como eu falei para vocês, eu comecei a trabalhar muito cedo, continuei estudando. Passei no vestibular, na época do vestibular era o SESGAN Rio, né, o Sistema Único. Eu passei em 10º lugar trabalhando, eu tinha 16 anos, depois de 17 anos, eu fiz o vestibular para 17 para 18 anos, passei em 10º lugar no vestibular, estudei na UERJ, continuei, fiz a faculdade toda trabalhando, né? Depois casei, continuava estudando, estudava todo momento livre que eu tinha, trabalhava o dia todo, andava de barca, de ônibus, e onde eu ia, o livro me acompanhava,
Eu, à noite e nos finais de semana, o Guilherme ficava no bercinho dele, lendo com um livrinho, aqueles livrinhos de banheira de plástico, de criança, assim, de bebezinho, e eu ficava com o meu estudando. E, bom, e assim fiz. Tive toda, claro, você tem que ter o apoio da sua esposa, obviamente, minha esposa é uma esposa super dedicada. E aí, nós fomos superando as dificuldades, trabalhando, estudando, e passei no primeiro concurso para defensor, e não passei no primeiro concurso. Né? Eu fiz uns 2 concursos para defensor público, e o Brasil vivia uma situação muito difícil na época, uma inflação muito alta, as coisas eram bem difíceis economicamente, especialmente para mim e para minha família, né? Minha mulher e meu filho. Na época, Isabela não tinha nascido. Isabela nasceu, já era juiz. Depois, como defensor público, como eu falei, o defensor estava numa situação muito ruim naquela época. O meu concurso para magistrado, você tem ideia, eu acho que metade são de defensores públicos, de ex-defensores públicos. Eu pegava o ônibus para Barra Mansa e ia lendo, estudando meu livro. Voltava de Barra Mansa estudando livro. Eu estudava todo o tempo necessário. Né? Isso fez com que eu tivesse sucesso. Também não passei no primeiro concurso para juiz. Eu fiz um concurso passei no 4º concurso para juiz de direito. E perdi por concurso para juiz por meio ponto. Para juiz federal e para juiz de direito. Ou seja, só que, independente de quantos concursos você faça, a sua vaga está lá, à sua disposição. Se você não fizer o concurso, você nunca vai ser. Então você tem que fazer, até passar. Porque não pense que a vaga só estará para o mais inteligente, o mais brilhante, o que tem maiores condições ou maiores facilidades para disputar a vaga. Não, a vaga está lá para todo mundo. Basta você querer que você vai conseguir. E o cargo de juiz é o cargo mais, no meu modo de ver, aqui tirando só um aspecto, vamos dizer assim, do técnico, né? Mas é um dos mais democráticos. Porque você estudar, se candidatar, você vai ser. Nada vai te tirar esse cargo. Basta ser aprovado. A gente acha muito interessante essa pergunta, porque cada vez vem uma resposta diferente. E cada vez a gente é surpreendido de alguma forma. E o senhor respondeu para a audiência o que o senhor pensa para que as pessoas não desistam. Mas aí não perguntando ao desembargador, não perguntando ao professor, perguntando realmente à pessoa. O Eduardo já pensou em desistir? De quê? Não desisto de nada na minha vida. Você não pode desistir da vida. Nunca pensei em desistir. Nunca passou na cabeça desistir de qualquer coisa. As minhas metas eu atinjo. Simples assim. Acho que essa é a resposta unânime dos desembargadores. Porque a sua resposta foi quase que idêntica ao do Dr. André Fontes. E isso, assim como para as pessoas que estão nos assistindo, para nós dois também é de muito valor, porque eu irei prestar um concurso. O Léo também acabou de prestar um concurso, irá prestar outro. E acho que o peso que a sociedade impõe é que se você não passar de primeira, você não é bom. Pois é. Se você não passar de primeira, você não é bom. Não tem nada a ver. E saindo um pouco desse pensamento que é meio que unânime de muitas pessoas, as pessoas que já conseguiram nos trazem essa visão de que não, eu não passei de primeira. Eu não consegui de primeira. E eu não me frustrei. E eu não deixei de ser bom por não ter passado de primeira. Você precisa estudar. Não existe fácil. Você precisa se dedicar. Pra vocês terem uma ideia, quando eu fui me candidatar ao mestrado na UERJ, já era juiz há muitos anos. Né? Então, entrei em 93, já era juiz há quase 10 anos. Né? Então, eu estudei toda a bibliografia do mestrado e resumi os livros todos. Para quê? Para eu poder ter sucesso naquele concurso, para tentar a prova de mestrado. É simples assim. Ou você tem que abraçar e fazer.
Agora achar que eu vou sair no sábado, eu vou descansar. Não existe descansar. Você tem que alcançar sua meta. Então, todo o seu esforço tem que ser direcionado para ela. É isso. Bom, acho que o senhor passou uma aula de vida, né? E era justamente o que a gente buscava. Nós passamos para você no começo. Que bom. Não queremos a entrevista do desembargador e do Eduardo. E nem a aula, né? E nem a aula, isso aí. Mais uma vez, agora eu falo por mim, vou deixar que o Léo fale por ele, eu saio daqui com bastante ensinamento, mais um incentivo, porque toda semana eu saio daqui um pouco mais motivado para continuar estudando, naquele leve momento que bate o desespero do concurseiro, né? Isso aí acho que é unânime em todos, de que ou você acha que não tá entendendo nada, ou, enfim, existe esse momento, mas para quando esse momento vier, eu particularmente vou lembrar das falas do senhor, vou lembrar das falas do Dr. André, Dr. Marcelo, enfim. Então eu agradeço muito o senhor, a sua presença, em primeiro lugar, disponibilidade, também a sua acessibilidade. Mais uma vez um desembargador mostrando que é possível sim, nós temos uma conversa normal. Faço um convite para uma próxima também, isso eu deixo bem claro. Porque história para contar no nosso universo jurídico sempre terá. Ensinamentos também. A cada dia que passa surge algo novo. Uma lei nova, um ensinamento novo. E a gente precisa debater isso. Então agradeço, senhor. Fica o convite para uma próxima. Foi excelente. Como toda a sua trajetória, toda a sua carreira, excelente. Saiu daqui com uma visão diferente do que eu entrei. E, pra mim, assim, como o Matheus falou, a gente sai sempre daqui, toda semana nós saímos daqui com uma aula nova. Eu sempre saio daqui com um ensinamento. Sempre saio daqui sabendo um pouco mais, um pouco mais inteligente. E não é por questões de direito, é de vida mesmo. Eu sempre saio daqui sabendo um pouco mais do que quando sentei aqui para conversar. Sentar aqui para conversar é a nossa terapia também. Sentar aqui e ouvir de pessoas que chegaram lá, que chegaram no que queriam, que conseguiram o objetivo, que dá para chegar. Porque a gente às vezes desanima também, a gente às vezes pensa que não vai dar, ou que é muito complicado, mas aí a gente senta aqui e conversa com as pessoas, conhece de uma forma que vai além do cargo e do que a pessoa se propõe a conversar em entrevistas normais, né? Digamos assim. Tira o formalismo e aqui senta só a pessoa. E isso é muito legal. Porque toda semana a gente conhece alguém e não é o cargo da pessoa. Porque, como foi dito aqui, nós já tivemos em 8 episódios 3 desembargadores. E nós não conversamos com o cargo dos 3 desembargadores. Nós conversamos realmente com a pessoa. E eu queria deixar esse agradecimento ao senhor por ter vindo aqui, por saber que o senhor é uma pessoa muito reservada e que não dá assim, entrevistas e não gosta muito de tratar de temas assim, com polêmicas e com coisas do tipo, e aceitou vir aqui porque sabia que a nossa proposta não é essa. Sabia que a nossa proposta era contar a sua história e não deixar que pessoas que estão ali desistam. Então, assim, eu agradeço muito ao senhor por ter vindo, por aceitar o convite. Agradeço também, e tenho que deixar esse agradecimento para as pessoas que estão do outro lado ali assistindo, que são pessoas que fielmente estão aqui com a gente e também aprendem, também mandam mensagem para mim, mandam mensagem para o Matheus, que, olha, essa fala aqui foi muito legal. Nossa, isso daqui foi muito impactante. Como o Matheus comentou, nós tivemos a última convidada, a Carmen, é uma amiga nossa, que falou de como é ser mulher e ser mãe no Brasil. E aí, quando nós postamos sobre isso, nós recebemos mensagens de uma coisa assim, tomou uma proporção que nós não esperávamos. Porque todas as mulheres se identificaram, e principalmente as mulheres com filhos se identificaram. E eu deixo esse agradecimento, aí passo para o outro lado, deixo também um agradecimento para o meu companheiro de mesa, que está aqui comigo toda semana, mesmo com a gente
tendo... Às vezes o mundo já quis que a gente não estivesse aqui, não é? E tá aqui comigo batalhando toda semana. A gente senta aqui com uma nova expectativa de ter um papo. Nós temos, entre nós dois, uma coisa que, apesar de sermos pessoas diferentes, com alguns pensamentos diferentes, mas nós temos uma coisa que nós combinamos muito. Nós não temos o ego de querer passar por cima do outro. Eu e Matheus não temos isso. Isso é muito legal para duas pessoas que sentam aqui. Porque nós sentamos aqui com o peito aberto. Então não tem o ego de que eu tenho que fazer mais perguntas que o Matheus, eu tenho que me destacar mais que o Matheus, ou o Matheus tem que se destacar mais do que eu me destaco. Não existe isso entre a gente. A gente entende que nós somos parte de um processo. O processo é o programa. Então, nós aqui nem temos nome direito. O nome é o programa. Então, eu também agradeço, no fim das contas, ao programa. Eu quero parabenizar vocês pelo programa, né? Por essa ideia, que eu acho sensacional. Acho que isso é um estímulo muito grande para todos os que estão, né, na caminhada, como vocês também estão, né? Então, mostra que vocês também estão inovando, inclusive, né? Trazendo para próximo dos jovens, né, essa experiência dos mais antigos, mostrando que é possível, sim, que isso está ao seu alcance. E eu acho que esse programa de vocês já é um sucesso, mas eu acho que talvez esteja até abrindo uma nova frente, uma nova carreira, quem sabe, para vocês na área das comunicações. Porque, não é? O jurista ele atua em várias áreas também. E vocês, assim, então, achei a ideia sensacional. Parabéns. Tá? E muito obrigado mais uma vez por ter me chamado aqui. Nós agradecemos demais. Já não é o primeiro que fala isso. É uma honra ouvir isso do senhor. Duas falas do senhor que para mim foram muito importantes. É que o senhor disse que quando entrou no fórum a primeira vez, você se sentiu pertencente àquele lugar. Peixe dentro d'água, E foi exatamente o que eu senti quando eu entrei no fórum. A primeira vez que eu fui ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu me senti... E aí volta uma outra fala do senhor também, que foi um empurrãozinho que seu pai te deu. Você seria um bom advogado. E foi exatamente o que meu pai me falou, e eu não me via sendo um bom advogado. Mas pelo empurrãozinho dele, isso aconteceu. E hoje, com a minha visão de pai, eu entendo que a trajetória de vida do meu filho, que só tem 3 anos, eu vou perceber o que eu de fora, né, mas estando dentro, vou perceber o que ele será bom para fazer. Com certeza. E tendo do senhor, uma pessoa desse gabarito, desse nível, desse cargo, agora atenuando o cargo, falando isso para nós dois, Poxa, você pode ter certeza que era não é o primeiro, doutor André. esse incentivo que a gente buscava. E, na verdade, a gente nem imaginava ouvir isso. Então, agradeço mais uma vez também por isso. Incentiva ainda mais a gente a continuar fazendo o que a gente vem fazendo aqui e chegando a lugares que talvez não chegaríamos, né? Gente, eu acho que o senhor tem mais alguma coisa a passar. Fique à vontade, mais uma consideração. Fique à vontade. Obrigado. Mas, então é isso. Finalizamos o programa. Mais um artigo que foi ao ar. E aguardem os próximos. E é isso, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. É isso. Boa noite.